Segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a esse povo? Eles disseram: Se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que havia crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: Meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse: O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correia. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família. O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuida de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte e ser rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo acontecer assim,
foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram à ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-Sur, Socó, Adulã, Gate, Maressá, Zif, Adoriã, Laquis, Azeca, Zora, Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades, fortaleza, e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas, e com isso as tornou muito forte. Assim Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel do norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus o Senhor como sacerdotes. Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touro que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Roboão casou com Maalate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi. E a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, e ele teve 4 filhos: Abia, Ataí, Ziza e Zelomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 70 filhas. Ele amava Maaca mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimento e também arranjou muitas mulheres para eles. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 12. Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus o Senhor. Eles foram infiéis a Deus. E por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 70.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí, o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que se haviam ajuntado em Jerusalém fugindo de Sisaque. Semaías disse: Essa é a mensagem de Deus o Senhor, que vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando às mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e a servir a estrangeiros.
Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou, levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados da guarda de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naamá, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma grande guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem! Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E um dos homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro de Jeroboão, que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês poderiam ir contra o poder do Senhor Deus? Deu aos descendentes de Davi, vocês expulsaram os sacerdotes de Deus e descendentes de Arão e os levitas e escolheram seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparecer com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca rejeitaremos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para colocar as cornetas a tocar. As cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus
dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias, e o resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Olá, eu sou a pastora Neuza e venho aqui nesta noite abençoar a vida de cada um. Que Deus, nosso Pai, possa contemplar a tua vida. Se você estiver viajando, que o Senhor seja a sua direção. Se você estiver enfermo, que o Senhor seja a sua cura e a sua libertação. E que o nosso Deus possa tocar do fio do cabelo até a planta dos teus pés neste momento. Que o Espírito Santo venha tocar na sua vida com graça, com força, com poder. Que você seja abençoado, que você seja uma pessoa alegre, que você seja uma pessoa feliz, cheio do Espírito de Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Não afasta de nós o teu Espírito, porque o Espírito da verdade é aquele que nos segura pela tua mão direita e nos guia pela vereda da justiça. Aqui, Pai, eu quero te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.